Vamos falar de soja, tem tudo a ver com câmbio, também tem a ver com essa história do IOF que o governo tentou inventar nessa última quinta-feira. Mas o fato é que essa quinta-feira também trouxe números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires e nesta quinta-feira à tarde a Bolsa divulgou os seus números lá na Argentina e não trouxe revisão como muitos acreditavam. Permanece em 50 milhões de toneladas a previsão de colheita para a soja lá na Argentina. Ao mesmo passo que nós temos cenários que continuam conturbados sobre a geopolítica internacional. Hoje de manhã mesmo, o governo norte-americano anunciou tarifa de 50% sobre a União Europeia, o que mexe com o mercado financeiro e, de certo modo, também com as commodities agrícolas. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Rafael Mandarino, que participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Mandarino, obrigado pela sua participação. Há muitas variáveis, tanto no exterior quanto aqui no mercado interno brasileiro, principalmente quando se fala da questão política. Como é que esses fatores têm impactado no mercado de soja na atualidade? Apenas os parâmetros, os fundamentos do mercado de soja estão presentes hoje na precificação, por exemplo? Boa tarde, seja bem-vindo. É sempre uma honra, já peço desculpa se eu tossi aqui no meio, estou um pouquinho gripado, mas você está certo, não estamos tradeando fundamentos, a gente está tradeando política, e é cada vez mais difícil entender, né, o que amanhã um político vai fazer. Você vê o Donald Trump colocando essa imposição de 50% sobre os produtos importados da União Europeia para 1º de junho, mas a leitura é justamente de que não há um acordo, há uma lentidão nessa negociação e, obviamente, um bloco econômico como é a União Europeia, certo que levaria um pouco mais de tempo para essas negociações acontecerem. O Trump ele faz, na verdade, uma cartada, ele bate na mesa, né, dá um grito mais elevado, isso faz com que as escaladas de tensões sejam mais sentidas e, obviamente, a gente tem volatilidade no radar. Essa palavra da vez, essa é a palavra que vai continuar conosco até o final do 2º semestre. Isso, de fato, tradeando política acontece e está cada vez mais difícil, né? Obviamente, o produtor, olhando para fundamento, ele conseguir tomar alguma decisão. Então, essa volatilidade, ela serve como alerta para o produtor entender que quando tem volatilidade, ele tem excelentes oportunidades, mas é rapidamente atingido esse momento, né? E ele tem que aproveitar. Então, a gente já está dando alguns conselhos, alguns avisos aos produtores, né? E, obviamente, algumas ideias de trade aí que já estão aparecendo e estão dando oportunidade aos nossos clientes por aqui. Mandarino, eu vou citar 2 fatores. Entre eles, alguns elementos são climáticos. Os Estados Unidos também tiveram alguns alagamentos em Kentucky, no estado do Illinois, mais localizados. A Argentina, sim, temporais fortes, né, em algumas regiões produtoras de soja. E teve toda, vou usar o termo, uma lambança, mais uma vez, aqui no Brasil, na política econômica. E aqui no Brasil a gente viu o dólar disparar, a gente vê alguns cenários que eventualmente coloca a soja em Chicago mais para cima, inclusive vem com preços mais fortalecidos. Isso tem gerado janelas de vendas interessantes para esse produtor rural brasileiro que tem soja para vender da campanha 24, 25, por exemplo. Essas janelas que têm aparecendo, elas tendem a ficar mais abertas ou, vou colocar aqui, um pouco maiores nesses próximos períodos, tendo em vista os desenvolvimentos e tudo que tem de se acreditar ou não sobre a safra norte-americana e o acordo entre China e Estados Unidos, que até agora não teve um passo adiante? Você falou de vários pontos aí, vamos devagar, né? Mas a leitura do clima, né? A gente tem previsão de chuvas fortes, né? Ali olhando para o centro-sul dos Estados Unidos, olhando para Mississippi, Arkansas, Tennessee, tá? Para o final de maio, início de junho, tá? A gente tem algumas projeções de tempestades severas também para Kansas e para o Texas, tá? Então, isso olhando para agora, né? Final de maio, início de junho. Quando a gente olha para a segunda semana, a gente tem um aquecimento no Nordeste e chuvas intensas na costa do Golfo do México americana. Então isso deve favorecer, principalmente olhando para Iowa e Illinois, um avanço, né? E aí a gente coloca, né, toda essa lavoura por lá um tanto quanto mais tranquilo. Olhando para o Brasil, existia um risco de geada, que foi um certo alarde feito aí ao longo dessa semana, que perde um pouco de força, existe ainda um risco marginal
de geada por aqui, principalmente olhando para áreas cafeeiras do sul do Brasil, tá? A partir de 30 de maio, mas ainda está longe, tem muita coisa para acontecer até lá, e geada, obviamente, pode sofrer diversas outras influências, de uma forma geral. Você me perguntou para a campanha 24-25, essa volatilidade, toda a incerteza, pode abrir oportunidades maiores, mais longas para o nosso produtor? Não, não vamos vender essa ideia de jeito nenhum daqui. São oportunidades pontuais, prêmio vai ser a bola da vez, de fato, e a gente sabe que, obviamente, quando você está lidando com uma trade, ela gosta de ganhar no prêmio, num custo logístico, num custo de elevação, ela vai trabalhar com você num dólar, mas olhando para, por exemplo, um segundo semestre, olhando para novembro, um dólar acima de 5,90, por exemplo, já projetado, olhando para aquele momento, olhando para um Chicago, sendo responsivo, dependendo de como você conseguiu fazer essa negociação, você consegue fazer, né, diferentes momentos desses componentes, tá? Uma defesa interessante. Não só isso, eu acho que há sim um interesse para o segundo semestre, tem que ficar atento, tem que ficar em contato com a mesa de comercialização de diversas, né, compradores aí, originadores, para tentar aproveitar e terminar de fazer a sua venda, mas já chamo a atenção para o ano que vem. Eu acho que já existem algumas leituras, dia 13, a gente, para o dia 14, rompeu 10,70, tocou lá nos 10,80 para março, né, foi feito um aconselhamento aqui interno na empresa para a gente aproveitar um pedaço disso, num percentual, né, pelo menos para avançar nesse ponto, olhando para o Chicago especificamente, e agora prêmio, né, acaba respondendo em função de uma queda de Chicago. A gente tem muita coisa pela frente, a gente ainda tem que definir como é que fica toda a política, né, de biocombustíveis lá dos Estados Unidos, de fato está impactando o óleo de soja como um todo, caíram, né, estão num suporte, mas, de novo, estoques extremamente curtos do momento atual, americanos, tanto de soja quanto de milho, isso faz com que qualquer demanda, qualquer venda de exportação traga essa volatilidade e, obviamente, colocando, né, vendas maiores e apertando o quadro de oferta e demanda e acelerando, né, esse venda de soja velha ou de milho de safra antiga americano, isso pode trazer algumas oportunidades, calculando as paridades por aqui, e o produtor ele tem que estar a tempo, de fato, não há espaço para o produtor ele carregar como ele sempre carregou, com uma tranquilidade, não vou deixar para o segundo semestre, não é assim, você quer comercializar para o segundo semestre, beleza, mas o momento de comercialização do segundo semestre ele está passando com você em vários momentos agora e várias oportunidades estão aparecendo para você fazer esse fechamento. Mandarino, até só para resgatar aqui para o nosso telespectador, a gente já falou disso em outras oportunidades, aqui noticiamos, né, a questão do biodiesel produzido nos Estados Unidos, que havia-se uma meta, essa meta foi reduzida, ou a expectativa foi reduzida, o que mexe com demanda interna de utilização de soja para a produção de biodiesel. Lembrando que lá tem B20, B30 e tem gente que fala, inclusive, totalmente 100% a base de biodiesel lá para o consumo norte-americano. Então isso acaba mexendo com o mercado. Agora, um dos destaques, ainda falando de Estados Unidos, e que mexe com essas tarifas, e eu quero saber da pressão do produtor norte-americano, até porque a empresa que você representa é uma empresa internacional, eu tenho lido alguns jornais, portais de jornais norte-americanos, e eles têm apontado alguns governadores de estado lá nos Estados Unidos começando a abrir ações judiciais questionando as ações das tarifas que foram impostas, que isso está dando um choque ali para a população nos estados, tem prejudicado de alguma forma. Agora, quando eu trago isso para o produtor norte-americano, em estados que também, obviamente, são atingidos, porque eles tem uma produção muito grande, tanto de milho quanto de soja, como é que esse produtor norte-americano está exercendo a proteção e como que ele tem se posicionado em relação a essas ações do governo, em relação à sua produção, milho, soja, já que no último governo norte-americano do Donald Trump, eles acabaram sendo prejudicados, eu acho que isso é inegável sobre esse aspecto. Certo. Deixa eu só resgatar aqui para você a questão dos seguros. Mas hoje, numa leitura como um todo, produtor americano, ele, né, vem olhando para um mercado doméstico que vem com o estoque apertado, mas na nova produção não vem favorecendo esse cenário, tá? Olhando para essa discussão dos biocombustíveis, como você bem pontuou, de fato, a gente tem todo um período de transição nesse momento, né? E essa transição vai olhar para toda essa política energética, né, e todo o comércio, né, e isso vai ser crucial para a definição de evolução. Então, tanto o produtor quanto,
né, a indústria, tem que acompanhar de perto as decisões políticas, de fato vai ser a nossa vertente agora, tá? Tem um crédito fiscal do 45Z, né, que é um crédito que eles colocam que é o Blender's Tax Credit, tá? De o 45Z do Clean Fuel. Então, toda essa questão de mudança de importação também, e definições de regras que virão, né? Parar de usar, por exemplo, o milk ou diminuir a utilização desse óleo de cozinha usado lá da China, tem muita briga doméstica, os estados, obviamente, vão trabalhar com isso. Nós temos aí, na verdade, eu preciso me resgatar aqui rapidamente para você, nós temos um seguro de safra americano que tanto para o milho quanto para a soja trabalha abaixo, agora, no maio, que não é uma tendência natural, tá? O mercado trabalha abaixo do que o próprio seguro vem sendo colocado. Tá? Então, é um momento, né, que o produtor ele vai carregar essas novas vendas, ele está esperando novas respostas do mercado. Eu acredito que olhando para a soja americana, olhando para novembro, uma busca aí dos 10,75, rompendo uns 10,80, aí a gente tem uma força de alta, uma força de recuperação, tá? E, obviamente, o produtor ele vai começar a trabalhar a partir de então. Tá? Então, está muito incerto, sim. Tá? É um mercado que, domesticamente falando, está precisando ser cada vez mais incentivado, principalmente olhando para esses mandatórios. Tá? E o produtor ele vai, né, esperar essa reação desse mercado, esperar essas combinações de multifatores políticos aí para conseguir fazer novas vendas. Tá? Então, em resumo, essa farândula, vamos colocar assim, ela vai continuar, tá? Enquanto a gente não tiver, né, uma definição mais concreta. Estados que estão brigando, ou eles também sofrerão algumas retaliações. Universidades estão sofrendo retaliações, você vê o caso de Harvard, né? Então, Trump ele está bem decidido naquilo que ele quer fazer com relação aos Estados Unidos, né? Ele quer fazer uma domesticação de muitos produtos, chips, né? E ele quer favorecer toda uma indústria gerando emprego. Lógico, está doendo, e essas leituras, né? Eu acho que você começou a falar de câmbio, eu acho que esse é um ponto fundamental para talvez um fechamento aqui, de como é que foram essas políticas americanas, é que vão definir a resposta desse dólar ao longo do segundo semestre. Isso vai ser crucial para a nossa precificação por aqui e a defesa do nosso produtor em função de também toda a política e toda a instabilidade, né, fiscal, né, tributária que nós estamos vendo, como a própria questão de OF, né, e toda essa discussão. Tá? Então, o que a gente tem no Brasil, essa combinação de multifatores políticos, fiscais, né, econômicos aí, é que vai definir como é que vai ficar esse segundo semestre. Tá? Então, de novo, a política ela está tão influente, ela está tanto trazendo volatilidade e atenção, ela é tamanha que o produtor ele não pode deixar para o último momento, esperando que lá no segundo semestre, quando tudo tiver dado um certo, uma calmaria, essa calmaria eu não espero que ela aconteça no curto prazo e no médio prazo. Então, é, 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 logo se entenda, né, e aí, mesmo que venha algum acordo Estados Unidos e China, ainda precisa se concretizar. Mesmo que venha algum acordo Estados Unidos e União Europeia, ele precisa se concretizar. Então, você lembra de um acordo que foi girando lá, que não foi cumprido pela China? Tem muita coisa, né, para um produtor conseguir deglutir, obviamente até para a gente, analista, todo dia muda, tá? Então eu chamo a atenção e bato nessa tecla reforçadamente, tá, aos seus ouvintes de que não dá para deixar para a última hora.